Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de Ezequiel, capítulo 43. A glória de Deus volta ao templo. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando veio destruir a cidade. E eram as visões como as que tive junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o espírito, e me levou ao lado interior. Então a glória do Senhor encheu a casa. E eu ouvi alguém que falava comigo de dentro da casa, e um homem se pôs em pé junto de mim. E disse-me: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem ele, nem seus reis, com suas prostituições e com seus cadáveres dos seus reis nos seus altos. Pondo o seu limiar ao pé do meu limiar, e o seu umbral junto ao meu umbral, havendo apenas uma parede entre mim e ele, contaminaram meu santo nome com suas abominações que cometiam. Por isso, eu os consumi na minha ira. Agora lance eles para longe de mim a sua fornicação e os cadáveres de seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel essa casa, para que se envergonhe das suas maldades e meça o modelo. Envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faz-lhes saber a forma desta casa, e a sua figura, a sua saída, as suas entradas, todas as suas formas, todos os seus estatutos, todas as suas formas e todas as suas leis. Escreve isso aos seus olhos, para que guarde toda a sua forma, todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. E eis que esta é a lei da casa. E essas são as medidas do altar, um côvado. O côvado é um côvado de 1 palmo. O fundo será de 1 côvado de altura, 1 côvado de largura, e a sua borda e todo o seu contorno de 1 palmo. Essa é a base do altar. E do fundo, desde a terra até a armação inferior, 2 côvados, e de largura 1 côvado, e desde a pequena armação até a grande 4 côvados, e a largura de 1 côvado, e o altar de 4 côvados, e desde o altar para cima havia 4 pontas. O altar terá 12 côvados de comprimento, 12 de largura, quadrado nos 4 lados, e a armação 14 côvados de comprimento, 14 de largura nos seus 4 lados, e o contorno ao redor dela de meio côvado, e o fundo dela de 1 côvado. Ao redor, os seus degraus davam para o oriente. E disse-me: Filho do homem, assim disse o Senhor Jeová: esses são os estatutos do altar no dia em que o fizerem, para oferecerem sobre ele holocausto e para aspergirem sobre ele sangue. E os sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Jeová, para me servir, darás um bezerro para oferta pelo pecado. E tomará do seu sangue e o porá sobre as suas 4 pontas, sobre as 4 cantos da armação, e no contorno ao redor. Assim o purificarás e o expiarás. Então tomarás o bezerro da oferta pelo pecado e o queimará no lugar da casa para isso designado, fora do santuário. E no 2º dia oferecerás um bode sem mancha, como oferta pelo pecado. Assim purificarão o altar, como o purificaram com o bezerro. E acabando tudo em purificá-lo, oferecerás um bezerro sem mancha, e um carneiro do rebanho sem mancha. Oferecer-lo-ás perante a face do Senhor. Os sacerdotes deitarão sal sobre eles e oferecê-lo-ás em holocausto ao Senhor. Por 7 dias prepararás cada dia um bode para oferta pelo pecado. Também prepararão um bezerro e um carneiro de rebanho sem mancha. Por 7 dias espiarão o altar e o purificarão, assim consagrar-se-ão. E cumprindo eles esses dias, será que ao 8º dia e ali em diante, o sacerdote oferecerão sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas. Então eu me deleitarei em vós, diz o Senhor Jeová.